projetos na ordem do dia. Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, passaremos à fase da sessão ordinária e que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção 311, moção 334, moção 340, moção congratulatória às mães jacarienses por oportunidade do transcurso do Dia das Mães este ano, comemorado em 11 de maio. Autoria, vereadores Paulinho do Esporte, Neto Alves e Valmir do Parque Meia Lua. Moções 312 e 338, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado em 3 de maio. Autoria, vereadores Daniel Mariano e Valmir do Parque Meia Lua. Moção 313, moção comemorativa pelo transcurso do Dia da Matemática, 6 de maio. Autoria, Daniel Mariano. Moção número 314, moção congratulatória ao senhor Wilton Alexandro e equipe pelo apoio à festa do padroeiro São José Operário, realizada de 22 de abril a 1º de maio, no conjunto 1º de maio. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moções números 315 a 320. Moções congratulatórias aos padres Éder Américo, Antônio Maria, José Vieira, Lucas Rosa, Jairo Silva e Jorge Fernandes, pelas missas realizadas entre os dias 22 a 27 de abril, por oportunidade da festa do padroeiro São José Operário, no conjunto 1º de maio. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 321, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Internacional da Enfermagem, 12 de maio. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Moção 322, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Assistente Social, 15 de maio. Autoria, Paulinho do Esporte. Moções números 323 a 327. Moções congratulatórias aos padres Christian, Carlos Raimundo, Sérgio de Jesus, José Vieira e Ricardo, pelas missas realizadas entre os dias 28 de abril a 1º de maio, por oportunidade da festa do padroeiro São José Operário, no conjunto 1º de maio. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 328, moção congratulatória à senhora Jucineide Costa, pela passagem do seu aniversário no dia 1º de maio. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 329, moção congratulatória à senhora Kathleen da Silva Montenegro, pela passagem do seu aniversário no dia 3 de maio. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 330. Moção de aplausos ao soldado PM Tiago Souza, de 38 anos, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Jacareí, atuando com dedicação e profissionalismo na Rádio Patrulha da 1ª Companhia do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior. O soldado Tiago Souza tem se destacado
no exercício de suas funções, contribuindo efetivamente para a segurança e tranquilidade da população jacariense. Seu trabalho incansável nas ruas do município reforça o compromisso da Polícia Militar com a proteção da sociedade, sendo exemplo de coragem, ética e responsabilidade. Diante disso, expressamos nosso reconhecimento e gratidão, registrando esta singela, mas justa homenagem ao soldado PM Tiago Souza. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 7 de maio de 2025, autoria vereador Joeques Almeida, do Progressista. Moção 331, moção de aplausos à 2ª Companhia do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, BPM-1, pelo êxito da Operação Alerta Máximo, realizada no município em 25 de abril. Sob o comando do capitão Paulo Henrique, a operação obteve resultados expressivos no combate à criminalidade, com a prisão de 6 criminosos, sendo uma prisão de procurado por tráfico de drogas, artigo 33, uma prisão de procurado por furto, artigo 155, uma prisão em flagrante por furto à residência com recuperação dos produtos subtraídos, uma prisão por dano qualificado e lesão corporal em agência bancária, uma prisão de procurado pela Lei Maria da Penha, artigo 24A da Lei 11.340/06, uma prisão em flagrante por furto qualificado e receptação com localização do notebook furtado. As ações foram realizadas por equipes atuando de forma coordenada nas modalidades de rádio patrulha, policionamento de bicicleta e ronda de apoio, demonstrando planejamento tático eficiente e integração entre as forças de segurança. Destacamos de forma especial a liderança do capitão Paulo Henrique, que à frente da 2ª Companhia vem promovendo ações operacionais estratégicas e eficazes, reafirmando o compromisso da Polícia Militar com a proteção da sociedade e o fortalecimento da ordem pública em Jacareí. Diante disto, prestamos nossa justa homenagem à 2ª Companhia do 41º Batalhão e ao capitão Paulo Henrique de Siqueira, pelo brilhante desempenho na condução da Operação Alerta Máximo e pelos relevantes serviços prestados à segurança pública do município. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 7 de maio de 2025, autoria vereador Joeques Almeida. Moção 332, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Expedicionário, 5 de maio, autoria, vereador Neto Alves. Moção 333, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Internacional da Cruz Vermelha, em 8 de maio, autoria, Neto Alves. Moção 335, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Turismo, 8 de maio, autoria Neto Alves. Moção número 336, moção comemorativa pelo transcurso do Dia da Empregada Doméstica, 27 de abril, autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 337, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 339, moção congratulatória pelo aniversário de 17 anos da TV Câmara Jacareí, autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 341, moção de reconhecimento e congratulações pelo Dia Internacional da Cruz Vermelha, celebrado em 8 de maio.
A data é uma oportunidade para reconhecer a importância da ação humanitária e homenagear todos aqueles que se dedicam à Cruz Vermelha no alívio do sofrimento humano ao redor do mundo, presente em 192 países e com mais de 150 anos de atuação. A Cruz Vermelha é reconhecida como a maior organização de ajuda humanitária do planeta, oferecendo suporte em situações de guerra, desastres naturais, calamidades públicas e crises de saúde, como ocorreu durante a pandemia da Covid-19. No Brasil, a Cruz Vermelha foi fundada em 1907 e, desde então, tem prestado relevantes serviços à população brasileira. Destacamos especialmente a Cruz Vermelha São Paulo, fundada em 1912, e sua filial em São José dos Campos, que desenvolve campanhas de arrecadação de alimentos, projetos de prevenção em saúde e educação, além de ações de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade em diversas cidades. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 7 de maio de 2025, autoria, vereador Marcelo Dantas. Senhor presidente, não há mais moções a serem lidas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para essa sessão. Requerimento 249, a EDP, solicitando poda de árvore localizada na Estrada Velha de Garatá, altura do número 2258, no conjunto 1º de Maio, neste município. Autoria, Paulinho do Esporte. Requerimento 250, as polícias Civil e Militar de Jacareí, solicitando reforço no patrulhamento policial e medidas estratégicas para inibir ações criminosas no bairro Estância Porto Velho. Autoria, Hernani Barreto. Requerimento 251, a EDP, solicitando poda de árvores na Rua das Paineiras, próximo ao número 15, no Jardim Primavera, neste município. Autoria, Silfarne, do Cidade Salvador. Requerimento 252, a EDP, solicitando o reparo da rede elétrica devido ao rompimento da fiação na Rua Professora Olinda de Almeida Mercadante, na altura dos bairros Parque Santo Antônio e Jardim Paraíso, neste município. Autoria, Silfarne, do Cidade Salvador. Requerimento 253, a Diretoria de Ensino da região de Jacareí, solicitando a execução de serviços de manutenção no prédio da Escola Estadual Professor Francisco Feliciano Ferreira da Silva, Verdinho, localizada na Avenida 9 de Julho, número 472. Autoria, Luiz Flávio. Requerimento 254. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de equipamentos controladores de velocidade e de sinalização na rodovia General Euriale de Jesus Erbini, KM 90 e 91, principalmente nas entradas dos bairros Bandeira Branca 1 e 2. A referida via apresenta tráfego intenso e frequente e desrespeito aos limites de velocidade, colocando em risco a vida de pedestres, ciclistas e moradores e motoristas. Moradores da região relatam ocorrências constantes de vários acidentes e colisões, além de dificuldades para atravessar a rua com segurança, especialmente crianças e idosos. Desta forma, solicitamos que seja feita uma avaliação técnica urgente dos controles de velocidade adequados, visando a prevenção de acidentes e a segurança de todos os usuários da via. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do DR, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, Daniel Mariano. Não foi pedido votação. Requerimento 255.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando poda de uma árvore cujos galhos se encontram sobre a fiação elétrica na rua Joaquim Batalha, ao lado do número 335, no Parque Meia Lua. Informamos que uma equipe da EDP esteve no local para realizar a poda, porém, esta foi executada de forma inadequada, persistindo a situação de risco com os galhos ainda sobre a rede elétrica. Esta poda irregular impede a atuação da equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município, que necessita da área livre de obstáculos para realizar a supressão da referida árvore. Diante do exposto e considerando a urgência e a importância de garantir a segurança e o bem-estar da comunidade, reiteramos o pedido para que seja providenciada o mais breve possível a poda correta e completa dos galhos que interferem na fiação elétrica, possibilitando assim a remoção segura da árvore pela equipe competente. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, na rua Joaquim Batalha, ao lado do número 355, no Parque Meia Lua. Quero mostrar o requerimento aqui, para a IDP está vendo aqui, ó, esse requerimento. E aqui, está aqui a árvore. Nos dias da chuva, quebrou aqueles galhos lá, tá vendo? Então, ela tem que tirar aqueles galhos ali para a prefeitura tirar a árvore. Aqui está, o dono da árvore está comigo, tá vendo aqui, ó? Rachando a casa da mulher, entrando para dentro das raízes e caindo os galhos. E aqui foi tirado, no dia 6 de maio, no outro dia, está aqui, ó, caiu o galho em cima desse proprietário, que estava sentado embaixo do pé da árvore, e do outro morador lá, que chama Pedrinho, da Igreja Católica, que foi parar lá no posto médico. Mas, graças a Deus, o meio ambiente já foi lá ontem, já tirou os galhos da rua e disse que ia tentar tirar os galhos da fiação hoje. Mas ela não pode tirar. Quem tem que tirar os galhos da fiação é IDP, não pode ser meio ambiente. Requerimento 256. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando manutenção de um poste defronte do número 692, da rua Vicente Lamana, no Parque Meia Lua, que apresenta sérios riscos de queda devido a um buraco que se formou na sua base. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, em frente ao número 692, na rua Vicente Lamana, no Parque Meia Lua, está aqui o requerimento que eu mandar para a IDP, por causa daquela chuva. Então, está aqui o poste também, que eu vou mostrar agora aqui, ó. Está vendo? Está torto o poste. Está chegando no telhado da casa do vizinho. E aqui, quanto que ele afastou lá, ó. Está correndo risco, que o Parque Meia Lua é barro. Graças a Deus hoje que não tem tanto, mas é vagem, como diz os casos. E aí, o que acontece ali, já afastou aquele pote chegando em cima do telhado, com mais um vento, cai em cima do telhado do vizinho. O vizinho está preocupado e falou: vereador, olha a situação, estou passando para a IDP tomar essa providência quanto mais rápido, senão vai haver um acidente naquele local. Requerimento 257, a IDP, solicitando o alinhamento e ou retirada dos fios soltos e dispositivos de terminais telefônicos pendurados na Avenida Dante Ciani, no Jardim Santa Marina, neste município. Autoria, Silfarne, do Cidade Salvador. Requerimento 258. Requeremos
ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando a poda de árvore situada na Avenida Siqueira Campos, número 1200, na Vila Denise, em frente ao Corpo de Bombeiros, neste município. A árvore mencionada está com seus galhos em meio aos fios de eletricidade, podendo ocasionar quedas de energia e risco de acidentes. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria Neto Alves. Não foi pedido votação. Requerimento 259. A Vivo, solicitando providências para o realinhamento de sua fiação na Avenida Siqueira Campos, número 1200, na Vila Denise, em frente ao Corpo de Bombeiros neste município. Autoria Neto Alves. Requerimento 260. As operadoras Vivo, Claro, TIM, NET Jacareí, Access Link, Telecom e Vivas, para que realizem a manutenção da fiação solta na rua Expedicionário Armando Cavalcante, número 276, no Jardim das Indústrias, neste município. Autoria Neto Alves. Requerimento 261. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à CCR Rio SP, solicitando a instalação de guarda-reio e a construção de calçamento, passeio público ou ciclovia ao longo do trecho sob concessão de acesso aos bairros Igarapés e Nova Jacareí, entre outros. Esse pedido se justifica pelo intenso fluxo de pedestres e ciclistas que utilizam diariamente este trecho para deslocamento ao trabalho, principalmente nos horários de pico. A ausência de estrutura adequada para a mobilidade não apenas coloca em risco a integridade física dessas pessoas, como também compromete a fluidez do trânsito local. A instalação de calçadas seguras e proteção com guarda-reio e iluminação é fundamental para garantir segurança dos pedestres e ciclistas, redução do risco de acidentes, melhoria na acessibilidade urbana, valorização da mobilidade ativa e sustentável. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos desta empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria Daniel Mariano. Não foi pedido votação. Senhor presidente, bom dia a todos, secretários. É um requerimento nosso, como vocês podem ver, foi lido aí pelo secretário Jean. A gente tem solicitado essa melhoria, porque é um local bem perigoso, ali onde várias pessoas passam pelo local, que está a foto também, vocês podem ver. Estamos pedindo uma atenção especial, até mesmo com iluminação, guarda-reio. É um local ali onde a comunidade do bairro Igarapés, 22 de abril, sempre passa ali, o final da Lucas Nogueira Garcês. Peço aí que a CCR possa olhar com atenção aí, para trazer mais segurança aos moradores presentes. Requerimento 262. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à JTU, Jacareí Transporte Urbano, solicitando que a empresa aceite formas de pagamento por meio de PIX e cartões de crédito e débito, na aquisição de passes ou de recarga feita diretamente nos guichês, e não somente em dinheiro. O PIX e os cartões de crédito e débito trazem praticidade para o dia a dia e atualmente são comumente usados em praticamente todo o comércio. Com a exigência do pagamento somente em dinheiro, muitos usuários que fazem a compra diretamente nos guichês ficam expostos a todo tipo de violência, dependendo de andar com o dinheiro na sua forma física para as recargas, sem contar a exposição dos próprios funcionários que podem vir a ser vítimas de um assalto, por exemplo, pela facilidade de acesso ao dinheiro físico constante no caixa. Essa solicitação parte de diversos munícipes preocupados com golpistas que roubam pessoas em caixas eletrônicos
e que são observados na retirada do dinheiro, dando oportunidade para a ocorrência desses crimes, até mesmo de forma violenta. Além dos casos em que as pessoas precisam com urgência da recarga no guichê, mas não estão com o dinheiro físico em mãos e acabam perdendo algum compromisso importante por não poderem fazer o pagamento via Pix e ou cartões de crédito e débito. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, Maria Amélia. Não foi pedido votação. Senhor presidente, eu só quero comentar rapidamente. Esse já é meu terceiro requerimento que eu faço à JTU e em nenhum deles eu tive a resposta. A gente vem solicitando que o guichê que atende os munícipes ali na Rui Barbosa e outros, né, que atendem os munícipes também na rodoviária, em outros pontos, possam aceitar cartão de débito, Pix. Não precisa nem ser o crédito, eu coloquei crédito, mas para facilitar, mas minimamente débito e Pix. É inadmissível, nós estamos em 2025, uma empresa que é da nossa cidade, eu respeito, mas precisa colaborar também com os munícipes, aceitando minimamente no guichê o Pix e o cartão de débito. Já tivemos um requerimento em 2023, 2024 e agora esse é o primeiro em 2025. Espero que esse seja o último e que os munícipes possam ser bem recebidos nos guichês e tendo aí a facilidade de pagamento e de colocar o seu cartão de transporte com pagamento em Pix, em débito ou crédito. Requerimento 263. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, em especial do parágrafo 1º do artigo 107, seja realizada audiência pública para tratar do projeto de lei do Executivo PLE 17/2025, que estabelece a estrutura e as regras de funcionamento dos conselhos deliberativo e fiscal e do Comitê de Investimentos do Regime de Previdência Social dos servidores públicos do município de Jacareí, no dia 26 de maio do corrente ano, às 18 horas. A realização da audiência pública tem o objetivo de discutir a presente propositura, em conjunto com a população. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, 7 de maio de 2025. Autoria, vereadores Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Jean Araújo, Daniel Mariano, Hernani Barreto, Joex Almeida, Marcelo Dantas, Neto Alves, Paulinho dos Condutores, Silfarne do Cidade Salvador e Valmir do Parque Meia Lua. Foi pedido votação. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Não há mais requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça leitura da síntese dos pedidos de informações protocolados para essa sessão. Pedido de informações número 49. Considerando os relatos públicos recebidos pelo gabinete do vereador, que este subscreve, acerca das dificuldades enfrentadas por famílias da zona rural de Jacareí em relação ao transporte escolar, especialmente em dias de chuva ou em dias subsequentes, quando, segundo os denunciantes, os ônibus deixam de atender determinadas regiões sem aviso prévio ou com simples comunicação via aplicativo de mensagens,
Considerando que essa situação vem impactando diretamente o acesso pleno à educação, pois muitas crianças ficam impedidas de comparecer às aulas, afetando sua frequência escolar, continuidade pedagógica e os compromissos legais assumidos pelo município quanto ao direito à educação. Considerando o dever do poder público de garantir o transporte escolar adequado e regular aos alunos da zona rural, conforme prevê o artigo 208, inciso 7º da Constituição Federal e o artigo 191, inciso 7º da Lei Orgânica do município de Jacareí, e considerando que também é obrigação do município assegurar as condições adequadas de trafegabilidade nas vias rurais para viabilizar o serviço público de transporte, em especial o escolar, devendo zelar por sua manutenção periódica, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual o número total de alunos da zona rural que utilizam o transporte escolar fornecido pela Prefeitura de Jacareí? 2. Quais são os critérios e quem é o responsável técnico por avaliar as condições das estradas que determinam se os ônibus podem ou não atender determinadas localidades em dias de chuva? 3. Quando o transporte é interrompido por conta de estado das vias, qual é o método oficial de comunicação adotado pela Prefeitura para informar as famílias? A comunicação via aplicativo de mensagens, como WhatsApp, está prevista em norma municipal ou procedimento oficial? 4. Quantas ocorrências de suspensão de transporte escolar em áreas rurais foram registradas em 2025 até a presente data? As ocorrências são registradas oficialmente e repassadas à Secretaria de Educação para evitar prejuízo à frequência escolar dos alunos afetados? B. Em caso positivo, quais as providências adotadas pela Secretaria de Educação para garantir a reposição dos dias perdidos ou compensações pedagógicas adequadas? 5. Quais medidas estão sendo adotadas para garantir o pleno acesso dos alunos da zona rural ao transporte escolar, mesmo em períodos de chuvas? Existe cronograma de manutenção preventiva e corretiva das estradas rurais de Jacareí para 2025? Em caso positivo, encaminhar cópia com a posição atualizada das máquinas e frentes de trabalho. 6. Existe planejamento para melhorias estruturais nas vias que historicamente apresentam maior índice de interrupções do transporte escolar? Em caso afirmativo, informar prazos, obras previstas e recursos envolvidos. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 7 de maio de 2025, autoria, vereador Gabriel Belém, foi pedido votação. Presidente, desde o início do mandato, a gente recebe inúmeras denúncias no Gabinete da Renovação sobre problemas com o transporte escolar. No Centro Integral de Ensino Franco Montoro, os novos alunos matriculados a partir desse ano não conseguem o transporte. Na zona urbana, os alunos que moram em bairros como Paraíso, como Cidade de Salvador, não conseguem o transporte porque supostamente o transporte é destinado para alunos residentes na zona rural. E na zona rural agora os alunos que fazem uso do transporte escolar não conseguem ir até as escolas porque as estradas não estão transitáveis. Aí a gente liga para a Secretaria de Infraestrutura para tentar entender qual que é o cronograma de obras, onde as máquinas vão passar, e eles falam que não estão autorizados por instrução da Prefeitura a passar esse tipo de informação para os vereadores. Então, o único meio que a gente tem para saber esse tipo de informação é o pedido de informação, e essa informação é essencial para que a gente consiga fazer indicação, consiga fazer requerimento, consiga tomar as providências necessárias para resolver os problemas e atender a população. Então, eu peço gentilmente para que todos os colegas aí aprovem esse pedido de informação muito importante e a gente consiga atender a demanda dos moradores da zona rural. Pedido de informações em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado.
Próximo pedido de informações. Pedido de informações número 50. Considerando o crescente número de relatos de cidadãos que se dizem surpresos com a quantidade de autuações por infrações de trânsito de Jacareí, especialmente em trechos com radares, considerando que é dever do poder público primar pela transparência dos atos administrativos, especialmente no que diz respeito à arrecadação de recursos por meio de multas, os quais, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, devem ser investidos exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação do trânsito, considerando a importância de garantir que a aplicação das multas de trânsito ocorra de forma educativa e proporcional e não com fins arrecadatórios, de modo que o controle e a divulgação clara desses dados fortaleçam a confiança da população na atuação da administração pública e considerando ainda que o aumento das autuações deve vir acompanhado de campanhas educativas, planejamento urbano e políticas de mobilidade que promovam segurança viária e fluidez no trânsito, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual foi a quantidade total de multas de trânsito aplicadas em Jacareí entre os dias 1º de janeiro e 30 de abril de 2025? Qual foi a quantidade? Pergunta 2. Qual foi a quantidade total de multas de trânsito aplicadas no mesmo período, janeiro a abril, do ano de 2024, para fins de comparação? 3. Qual é a expectativa de arrecadação da Prefeitura de Jacareí com multas de trânsito para o exercício de 2025? 4. Quanto foi efetivamente arrecadado com multas de trânsito até 30 de abril de 2025? 5. Quais são as 3 infrações mais comuns que geraram autuação no município até o momento, em número absoluto de ocorrências? 6. Qual o percentual dos valores arrecadados com multas que foi destinado a ações de educação no trânsito e melhorias na infraestrutura viária, conforme exige o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 7 de maio de 2025, autoria vereador Gabriel Belém, foi pedido votação. Presidente, esse pedido de informação é para averiguar a famosa indústria da multa, como é conhecido o tipo de prática que acontece em vários municípios aí do país, na qual as multas são utilizadas de forma arrecadatória para conseguir dinheiro para o município. No ano passado, foram aplicadas quase 100 mil multas aqui em Jacareí. É um número bastante elevado. A gente quer entender se aqui a gente tem uma orientação da Prefeitura para que os agentes de trânsito multem, autuem com vistas a arrecadar, ou se existe, por outro lado, uma orientação para que essas multas sejam aplicadas de forma responsável, com fins pedagógicos. E aí, além disso, tem uma questão que é muito importante, que nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tem recebido muitas denúncias de motociclistas aqui, especialmente entregadores, pessoas que trabalham, que ganham a vida entregando alimentos aí em motos, tendo as suas motocicletas apreendidas pela Prefeitura, em blitz realizados pela Guarda Civil Municipal e pelos agentes de trânsito. Então, é muito importante que a gente entenda de onde vem essa orientação e por que está sendo feita essa caça às bruxas aos entregadores que são trabalhadores já tão precarizados. Pedido de informações número 50, em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Não há mais pedido de informação, senhor presidente. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Agora solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Norberto Luiz Vieira Lima. Voto formulado pelos vereadores Daniel Mariano e Jean Araújo. Voto de pesar pelo falecimento de Cornélio
Cormélio da Silva. Voto formulado pelos vereadores Daniel Mariano e Neto Alves. Seu Cormélio é proprietário do depósito Caçula. Voto de pesar pelo falecimento de Dr. Jaime Bustamante Fortes, presidente da Associação Comercial. Voto formulado por todos os vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Raimundo Nonato Pereira Souza. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Nana Caymmi, cantora. Voto formulado pelo vereador Neto Alves. Voto de pesar pelo falecimento de José Augusto de Campos Almeida. Voto formulado pelos vereadores Paulinho dos Condutores e Daniel Mariano. Voto de pesar pelo falecimento de Belmiro Joaquim de Marins. Voto formulado pelo vereador Luiz Flávio. Voto de pesar pelo falecimento de Paulino Lemes da Silva. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Josefa da Silva. Voto formulado pelos vereadores Hernani Barreto e Neto Alves. Voto de pesar pelo falecimento de Maria do Socorro Gomes dos Santos. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Francisco Câmara. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Edson Baltaduones. Voto formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Senhor presidente, não há mais votos de pesar. Em memória dos entes queridos e de todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes em silêncio. Vou ler um comunicado que um ofício da promotoria. Excelentíssimo Senhor, pelo presente cumprimento, Vossa Excelência, na oportunidade, solicito que o prazo para as inscrições das empresas que almejam o selo da empresa amiga do jovem e do adolescente, artigos 3º e 4º da Lei Municipal número 6.450 de 2022, seja prorrogado até 23 de maio de 2025 e que haja ampla divulgação da prorrogação pelos canais de comunicação da Câmara Municipal e dos vereadores. B. Que seja designada a sessão do dia 18 de junho de 2025 para a entrega do selo da empresa amiga do jovem e do adolescente, nos termos do artigo 2º, parágrafo único da Lei número 6.450 de 2022, com as formalidades de costume. Igualmente destaco que, se tratar de questão que se envolve adolescentes, esta deve ser analisada com prioridade absoluta, nos termos do artigo 227, caput da Constituição Federal. Aproveito o ensejo para manifestar protesto de elevada estima e respeito. Doutora Jaqueline Aparecida Casado Navasas, promotor de justiça de Jacareí. Ela que solicitou a nós, que já foi dado o aval, a mudança e a prorrogação da data, ok? É apenas o comunicado dos vereadores que vai chegar no e-mail de cada um, ok?
e suspendo a sessão para o horário de almoço e retorno às 13 horas e 15 minutos.